E vamos concordar nós dois. Polêmica. Sim. Polêmica até demais. Você até acha? porque. Demais. Até porque a gente viu nessas eleições aí. Sim. Me perdoe se eu estiver errado. Sim. Como disse, perguntar não ofende, né? E só responde se quiser. Foi um trabalho, entre aspas, partidário. Sim, você fez para um lado político. Durante 10 anos. 10 anos. Não só foi um, não. Ou não foi 10 dias, foi 10 anos. Então, quer que você fale um pouquinho sobre isso? Durante 10 anos. O motivo do vídeo, né, que eu gravei ontem, eu tive um evento no município de Moita Bonita no último sábado. Eu encontrei o prefeito eleito de Itabaiana e algumas outras figuras políticas aqui da região. E todo mundo se cumprimentou cordialmente, até porque não posso retirar nada do que disse antes, porque já foi dito e não sou irresponsável para chegar agora e desdizer tudo aquilo que foi dito antes, mas eu seguia uma linha. Nós agora não estamos falando de bloco político, não pertenço a bloco político nenhum em Itabaiana. E quando eu digo que a oposição me abandonou, é porque, passadas as eleições, ninguém me ligou para perguntar se eu estava vivo ou se estava morto. Para você ter uma noção, eu fui demitido da Rádio Capital, recebi todos os meus vencimentos, todos os direitos de trabalho da Rádio Capital. Isso em meados de abril e maio, quando chegou o arrendamento. Não me lembro aqui bem a data, se foi abril ou maio. Mas eu prestei serviço para o Grupo Diagonal Diverso e até hoje eles não me deram uma satisfação. No meu entendimento, humilde entendimento, eu tenho direito ainda às ações trabalhistas. Eu não recebi nada além do salário do mês. Ninguém chegou para mim para dizer, olha, a partir de hoje você não está mais. Você não vai fazer mais parte da emissora. Ninguém me disse isso. Eu fui. Não deu nenhuma satisfação. Nenhuma, até hoje. Que absurdo, hein? Para não dizer, eu liguei para o senhor Nenê Diverso, que é presidente do meu partido, inclusive, eu sou filiado à União Brasil. E vejo que eu, filiado à União Brasil, recebi esse tratamento. Imagine se não fosse. Pois é. Liguei para pedir a desfiliação do partido, que até hoje não me desfiliaram do partido. Eu pedi a desfiliação do partido. E me lembro muito bem o que disse ao presidente por telefone. Se não serve para você, muito menos para mim, nesse momento. Isso numa conversa no telefone. Tranquila, pacífica, com todo o respeito. Eu não sou uma figura de desrespeitar. Acho que se eu estou tendo espaço aqui, é pelo respeito que eu tenho a vocês, à imprensa como um todo, aos colegas. Eu não sou um profissional que desrespeita o outro. Eu passei 10 anos na capital. Eu nunca falei da vida pessoal de ninguém. O maior adversário não era Valmir. Pergunte a ele quantas vezes ele me processou por falar da vida pessoal dele. Sim. Tá aí de testemunha. Eu estou aqui falando ao vivo. Todo mundo aí está de testemunha. Então, veja só. Até hoje, eu aguardo uma manifestação da emissora que trabalhei. Eu não recebi manifestação dos donos. E muitas vezes eu posso até ser taxado nesse momento de mau caráter, porque quando você fala de algum problema com pessoas intocáveis, você passa a ser mau caráter, você passa a ser o vilão da história. Eu não tenho e não tive nunca nada, nem contra Valmir, nem contra Dailton. Eu prestava serviço a uma emissora que é adversário de Valmir e de Dailton. Mas eu nunca briguei com o Valmir e nunca briguei com a Dailton. Mas o rompimento político... Sim. Tem um problema grave, que o povo não vê isso. O povo vê você inimigo do político. A verdade é essa, ou não? Mas eu não sou inimigo de ninguém. Deixando claro. Não, eu não sou inimigo de ninguém. Naturalmente, o posicionamento da emissora que trabalhava. E isso eu fiz durante os 10 anos que passei na emissora e tenho consciência tranquila de que correspondia até o último momento. Eu acho que fui demitido, eu vou dizer, não gosto muito de utilizar, mas não tenho muita certeza. Eu acho que fui demitido da emissora porque no dia que... Na sexta-feira da eleição, todo mundo já sabia do resultado em Itabaiana. Não tinha ninguém inocente. Todo mundo já sabia que Edson Passos não ganhava a eleição. Não há ninguém inocente. Mas ninguém queria fazer a apuração. Entendo. Ninguém queria fazer a apuração. O Bambambam que estava de manhã, com todo o respeito que tenho a ele, não tenho nada contra, fugiu logo. Sobrou para quem? Chegaram para Douglas Santos e disseram, Douglas Santos, agora eu preciso de você. Algo que chateou muito Douglas Santos ao longo dos anos na capital, e não estou falando de emissora, não estou aqui para falar de patrão, nem de problema trabalhista com emissora, eu não tive problema trabalhista com a capital. Eu estou tendo um problema trabalhista com o Grupo Santa Mônica, que até hoje não me chamou para conversar, para dizer, olha, você vai receber os tempos que você trabalhou para a gente no arrendamento da emissora. Ninguém me chamou para conversar. Agora, eu já estava cansado de ser estepe. Isso não estava fazendo com que eu crescesse profissionalmente. Entendi. A rádio teve houve um problema com Alex Henrique.
Eu estava na televisão na época, eu estava repórter da televisão na época. Eu deixei a televisão para assumir o horário e um suposto acordo que teria feito comigo, nós vamos para a eleição, se o âncora que vier para fazer a campanha não ficar, você retorna para o horário de manhã, porque é o horário que você já estava. E se disserem que é mentira, então eles assumam a culpa. Entendi. Os teles mesmos se traíram. Houve a traição dentro deles mesmo ali. Então. Eles mesmos se traíram. Sim. A conexão Marilu, ela existiu, sim. E ficou nítido, claro, essa desculpa de que a rádio está arrendada à família Verso. Sim. A família Verso é aliada de quem? É uma pergunta, né? A família Verso é aliada de quem? De Luciano Bispo. Sim. Então eu estava sendo aliado de quem naquele momento? Luciano Bispo. Que nunca me deu um bom dia. Foi Que mesmo. me encontrou uma vez em um restaurante e fingiu que não me conheceu. E porque existia eu tenho uma tese comigo. Se eu largo o barco antes dele afundar, eu sou covarde. E eu não quero levar nome de covarde. Não fiquei bem de saúde com tudo isso, porque você passa 10 anos em um lugar, é a mesma coisa de ser extensão da sua família. Isso é. E aí, de repentemente, você veja, ninguém queria fazer a apuração, vamos fazer. Se o intuito era dizer que Valmir era o prefeito eleito, eu venho aqui e tá aqui, pronto. Terminou a apuração, eu encerrei a transmissão, eu não tive direito de me despedir do meu ouvinte, comunicado que estava fora, simplesmente levaram assim, vamos deixar o assunto morrer, vamos deixar, e acaba por isso mesmo, e tá aí até hoje. Se você me perguntou, você queria voltar para a capital, eu já não ia voltar por mim mesmo. Entendi. Por que já não ia voltar por mim mesmo? Porque era algo que para mim não estava acrescentando mais profissionalmente. E aí você pode... Se você está sendo egoísta, não. Peraí, um político só fica em determinado local ou agrupamento até onde é benéfico para ele. A única mágoa que eu tenho dos proprietários da capital e do arrendamento é de não terem me notificado. Eu acredito que a gente, para ser homem, a gente tem que assumir as nossas responsabilidades. Eles não assumiram. Pessoas ligando para a emissora perguntando quando era que a gente ia retornar e eu em silêncio observando tudo. Voltando à questão da apuração para a gente fechar, saí da emissora, eu estava com as aulas pendentes do curso de Ciências Aeronáuticas, que são feitas em Salvador, e eu disse o seguinte, cheguei para o arrendatário e disse, olha, eu estou com esse problema aqui e preciso sair para resolver. Então vamos fazer assim, eu vou fazer a apuração, não tem problema nenhum, e o senhor me libera. Uma semana para ir fazer. Sim. Beleza, não houve obstáculos. Foi permitido. Quando eu chego em Salvador, isso foi na sexta da eleição, eu viajei na segunda pós-eleição e na sexta-feira da mesma semana eu já vi o anúncio de um novo âncora, que nada tenho contra, que é meu amigo pessoal e que não tem culpa. Sim, sim. Não tem culpa, mas eu não fui notificado. Ficaram-se reuniões e reuniões e não me convidaram. Então eu já sabia que a coisa já estava pronta e arrumada. E por que aconteceu isso? Porque não me cabia mais dentro da emissora. Aliás, não me cabia no grupo. Entendi. No grupo. E aí você me pergunta qual grupo? Eu venho dos Teles de Mendonça. Os Teles de Mendonça não existem mais. Acabou em Maria no mandato dela. Sim. E o grupo de Luciano Bispo, a gente sabe que é um povo um pouco meio ciumento, que é um povo meio complicado. E eu não tive proximidade com o Luciano Bispo. Até porque existem pessoas que tinham mais proximidades com o deputado e que talvez naquele momento foram pessoas, que eu não vou citar nomes aqui, mas pessoas que talvez barraram algumas situações. Por qual motivo? Boa pergunta. Eu também gostaria de saber. Sabe por quê? Nem idealiza, nem imagina o motivo. Não, porque a vida inteira. Se o problema foi fidelidade, nós nos mantivemos firmes até o último instante. Eu até pensei em me manifestar depois das eleições, mas depois quer saber de uma coisa? Eu vou cuidar da vida, isso já passou. Mas tudo tem limite. E alguns comentários que foram feitos, por exemplo, já disseram que eu ia para a TV, que é ligada a Valmir. Eu recebi um convite, mas não houve aceitação. Eu não disse sim. Convite a gente pode receber. A FM Itabaiana pode me... Olha, Douglas, venha para cá. Um exemplo. É um convite, mas eu não respondi nem sim, nem não. Vamos analisar. Até porque, ultimamente, eu ando com a ideia de que... e quero aproveitar o espaço de deixar um pouco essa questão do jornalismo político e passar para o ramo empresarial. Eu tenho uma empresa hoje, já inclusive oficial, que nós vamos anunciar agora no mês de janeiro. Então, eu não vou sair da política, eu não vou fazer política partidária. Eu já sabia do resultado das eleições em Itabaiana. Mesmo assim, eu fiz ainda o que estava ao meu alcance. Não fiz mais porque não tinha muito o que se fazer. Mas eu também pensei em mim. Eu já previa que pós-eleição, até mesmo por opinião própria, a gente não voltava mais. A única coisa que me chateou não foi sair, porque toda
como é que eu posso colocar? Toda a convivência ela termina. Até um casamento. Você vive 30 anos com uma pessoa e de repente você separa. Eu disse a vida inteira que os Teles eram bons e honestos. Sim. E na reta final eles se traíram, fazendo com que eu desdizesse automaticamente tudo aquilo que eu havia dito durante 10 anos. Isso, Você acha que te prejudicou como profissional, não? claro, isso afeta a credibilidade de qualquer pessoa. Claro que sim. A elogiar os aliados de Luciano Bispo. Não tenho nada contra Luciano, como não tenho nada contra Valmir. Para mim são pessoas que eu não tenho o que falar. Não tenho nada contra, nunca me fizeram mal. Se amigos não somos, inimigos também não somos. Mas eu acho um pouco meio hilário. Sim. Né? Hilário. Mas mesmo assim nós fomos por embate. Nós aceitamos que o arrendamento acontecesse, até porque eram os donos que queriam e a gente era funcionário e ia dizer o quê? Então vamos para a guerra. Balançar a cabeça, né? Vamos para a guerra. Manda quem pode e Vamos pra obedece. guerra. Porém, até hoje, os arrendatários da emissora não sentaram comigo para resolver os meus direitos trabalhistas. Eu recebi o salário de outubro, mas... E os 6 ou 7 meses que se passaram? Porque eu só assinava um recibo lá, eu não assinei contrato com ninguém, eu só assinava um recibo que estava lá o valor do salário e acabou. E eu não fui para a justiça para requerer os meus direitos. Eu fiquei calado e deixei passar. Deixa eu falar. Sei que tenho o direito. Que se tiver vergonha, manda pagar. Se não tiver vergonha, fica calado. Então, assim... Eu não vim hoje pensando nos prejuízos que o que eu estou dizendo aqui podem me causar, porque não há mais o que causar de prejuízo. Eu não estou em bloco político algum, eu estou livre, leve e solto. E se quando eu estava preso a um bloco político eu falava o que pensava, imagine hoje. Chega perto de mim quem quer chegar. Como também eu vou chegar perto de quem eu achar que devo chegar. Qual seria a diferença de... Totalmente, total. Se eu falei, por exemplo, que o grupo de Luciano Bispo, eu passei a vida inteira tocando fogo numa linguagem mais... mais popular. A vida inteira dizendo que o grupo de Luciano Bispo era isso, era aquilo. E depois eu desdisse tudo isso quando passei a fazer parte do arrendamento da emissora. Então, qual é a diferença de dizer que Valmir é bom? Nenhuma. Não fui eu quem me trair, não. Quem se traíram foram os Teles de Mendonça, que Mas acaba rasgaram pagando. a história do Chico do Miguel. Agora a gente acaba pagando. Isso. Eles rasgaram. Eles rasgaram. Eu não estou dizendo isso aqui sem medo. Sabe por quê? Eu não tenho propriedade para falar por ela. Mas Maria Mendonça nunca aceitou isso. Nunca aceitou. É tanto que ela não participou do contexto político. Isso eu posso dizer, não posso falar por ela. Que nesse momento também é algo que ela já está afastada da política, mas posso lhe dizer com muita tranquilidade. Ela não se envolveu. Que muitos diziam que era ela que mandava, ela nunca se envolveu. Entendo. Eu não estou dizendo isso defendendo por paixão. Olha, eu não tenho paixão política. Eu nunca tive paixão política pelos Teles. Eu respeito o projeto. Eu respeito o projeto. É igual como eu te disse há pouco. Se você tem um projeto político e você me contrata, pronto, nós vamos até o fim. Que o barco afunda ou não, eu vou lhe respeitar e vou manter a fidelidade a você. Sempre disse isso no microfone. Eu sou fiel a quem me paga. E foi assim até o último instante. E pela emissora que eu passei, que era uma emissora extremamente polêmica, eu posso bater no peito e dizer que fui um cara que não fui campeão de processos. Não foi. Não. Um ou outro. Não tem como esquivar, né? Não, é impossível. Sim, sim. É impossível porque você chega num pleito eleitoral que os ânimos estão acirrados, aflorados, e uma palavra maldita ali, e o cara já encontra uma vírgula para lhe representar. Mas nada que, por exemplo, fosse para atacar a vida pessoal das pessoas. Nunca. Se eu disser o que estou pensando do convite aqui publicamente, ou eu vou dizer sim à pessoa ou não, já aqui publicamente. convite bom. Tentadora. Sim. Eu não nego a você agora. É aquilo que lhe disse lá atrás. Você veja só. Quem me convidou, e eu aqui não tenho nenhum problema em dizer que foi Júnior Carvalho, porque se todo mundo já sabe na cidade que havia essa possibilidade, eu só estou analisando uma coisa, e isso ainda está pesando. Eu passei 10 anos na capital dizendo que Valmir era ruim. Exato. E agora eu vou para a TV Itabaiana, que queira não dizer que Valmir ele é bom. Então eu ainda estou analisando isso. Se eu disser a você que nesse momento tenho planos para a Itabaiana, não. Não tem. Não tenho. Eu recebi a proposta. Receber proposta todo mundo pode, é natural. Mas nesse momento, pelo menos até 31 de dezembro, eu ainda não tenho nada em relação à Itabaiana. Até porque você veja só, você imagina que eu retorne para a Itabaiana.
Com tudo isso que estou lhe contando aqui, algumas pessoas vão querer se aproveitar disso e instigar para tocar fogo aí em meio mundo de gente. Sim. Né? Então, assim, nós estamos, como eu lhe disse a você, que Douglas Santos está cansado dessas picuinhas. Pelo contrário. Prejudicaram. Sim. Sim. Porque, olha, eu estou dando entrevista aqui, é capaz de já estarem fazendo os cortes para mandar para o governador, para mandar para o secretário do governador, para chegar lá no estado e dizer, olha, eu não disse não, que ele era assim, 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 assim. Que não levaram a lugar algum. Foi isso que aconteceu.